Oi, gente, tudo bem? O nosso tema de hoje é estrutura interna da Terra. Talvez você já tenha tido alguma curiosidade em saber o que existe lá no interior da Terra. Muitas pessoas no passado já tiveram essa curiosidade, inclusive já inventaram muitas histórias, muitos mitos de como seria lá, né? Lá no interior da Terra, onde ainda ninguém conseguiu chegar, ninguém conseguiu alcançar ainda esses lugares. Então, hoje, graças ao avanço da tecnologia, já é possível saber um pouco, não com muita precisão, né, mas pelo menos um pouco, como é a estrutura da Terra, quais são as condições de pressão lá embaixo, de temperatura, enfim. E como eles sabem isso, né, mais ou menos, é graças ao quê? Ao estudo, à análise das ondas sísmicas, né, emitidas aí pelos terremotos, graças também à análise do material que sai de dentro da Terra, como o magma, por exemplo, dos vulcões. Então, graças a essas análises aí, eles dividiram a Terra em 3 partes: crosta, manto e núcleo. Vamos estudar cada uma de forma assim bem resumida, porém sem deixar faltar nada, tá? Então a crosta, gente, ela é essa parte de cima, essa parte superficial da Terra onde nós vivemos, tá? Ela é composta principalmente os principais minerais que as compõem, né? Silício e alumínio, por isso muitas vezes ela é chamada de Sial. Si de silício, Al de alumínio. E a crosta, gente, ela se divide em 2 partes. Essa parte cinza aqui, olha, é a crosta, tá? Tá representando a crosta. Então, ela se divide em crosta continental e crosta oceânica, que é essa aqui que fica embaixo da água. A crosta continental, como vocês podem ver, ela é mais larga, mais espessa. Tem locais aí que atinge até 70 quilômetros de profundidade. Outros mais estreitos alcançam uns 30 quilômetros mais ou menos, tá? Já a crosta oceânica, também chamada de crosta inferior, ela aí chega a uns 6 quilômetros de profundidade mais ou menos. É constituída por basalto, né? E a predominância aí também dos elementos, principalmente dos elementos silício e magnésio, beleza? A crosta continental também é chamada de camada superior da crosta. Um detalhe importante aqui, gente, é sobre a constituição da litosfera. Vocês já devem ter ouvido falar muito em litosfera, né? Litosfera é o quê? A camada de rochas da Terra, que compõe a Terra, né? E a litosfera ela é composta por quem aqui nesse caso? Pela crosta continental e oceânica, e também por uma parte aqui, essa parte que eu vou passar o pontinho vermelho, tá? Essa parte aqui, superficial da astenosfera. Então, essa parte da astenosfera, mais a crosta continental e a oceânica, ela compõe o quê? A litosfera, que é a camada de rochas, de minerais e tudo mais, né? Da Terra, ok? A crosta também, ela é a mais leve, porque no processo de formação da Terra, os materiais mais leves, eles subiram e ficaram concentrados na parte de cima, que é a crosta, tá? Então, é a parte mais fria, mais superficial e mais leve da Terra, que a gente vive. E embaixo da crosta, o que será que tem? Vamos ver agora. Aqui é outra imagem, ó. Nessa imagem a crosta fica essa parte aqui de cima, tá? Pra gente não confundir. Então, abaixo da crosta, gente, existe um manto da Terra. Onde é que tá o manto nessa imagem? Olha, o manto é tudo isso aqui, tá vendo? Ó, ele tá até separado aqui, ó. Toda essa parte aqui é o manto. Ele se divide também em 2, né? Ele vai se dividir nesse manto inferior aqui, nessa parte mais vermelha, e nessa parte laranja aqui é o manto superior. Esse manto superior aqui, ele, assim, por estar em um ambiente mais
profundo, é muito quente aí. As temperaturas são muito altas. Então, essa parte aqui, gente, do manto, ela vai ser derretida. As rochas, elas vão estar, tipo, derretidas, em estado de fusão. Sabe aquele material que sai dos vulcões? O magma? Pronto. É mais ou menos isso que existe aqui, olha só, tá? A ponto, gente, da crosta, você pode pensar, ué, mas se tá esse material aqui, a crosta vai deslizar em cima dele. Então, é mais ou menos isso que acontece. Os pedaços da crosta, eles têm a possibilidade de se movimentarem por cima desse material aqui. Mais especificamente, numa regiãozinha aqui chamada de... Coloquei até o nominho aqui para vocês não esquecerem. Astenosfera, que é justamente essa região que fica abaixo da crosta. Essa regiãozinha que eu tô passando o ponto vermelho, tá vendo, ó? Essa região muito quente, composta pelo magma em estado de fusão, tá certo? Muito bem. Outro ponto que eu quero destacar para vocês no manto aqui é a descontinuidade de Mohorovičić. Que nome estranho. Bom, essa descontinuidade, gente, é justamente o lugar em que a crosta se separa do manto. Há uma descontinuidade, ou seja, uma mudança, a estrutura muda. A estrutura da crosta ela é mais sólida, já que o manto é mais pastoso, mais líquido. Então, existe um lugar onde há essa mudança, essa transição. E esse lugar chama aí descontinuidade de Mohorovičić, que fica mais ou menos aqui também, tá bom? Então, por que que tem esse nome aí, Cima? Gente, Si aqui de silício, Ma de magnésio, porque a maior parte dos minerais, né, que compõem o manto é justamente o silício e o magnésio, por isso muitas vezes também é chamada dessa parte aqui de cima, tá? Eu falei para vocês que essa parte aqui do manto é pastosa, não foi? É mais líquida devido à temperatura. Já essa vermelha, o manto inferior, chamado também de mesosfera, não esquece, ele é mais sólido, ele é composto de materiais mais sólidos, essa parte aqui do manto, tá? Então, como você vê, ó, é a maior camada, né, da Terra. Ela vem aqui de mais ou menos a profundidade aqui de quase até 2.900 quilômetros. E à medida que a profundidade aumenta, a temperatura, o calor também aumenta, a pressão também aumenta. E chega a um ponto que vai haver outra mudança na estrutura. Aqui, ó. Esse ponto aqui é justamente onde o material, a estrutura muda de novo. E aí, outro nome aqui, a descontinuidade de Gutenberg, que é justamente o lugar onde o manto se separa de quem agora? Do núcleo. Chegamos no núcleo da Terra, gente. Aqui está o núcleo destacado na cor amarela. Tem aqui o nome NiF, porque ele é composto principalmente de níquel e ferro, tá? E o núcleo, gente, ele se divide em duas partes. Núcleo superior, que é essa parte aqui, olha. Essa parte, inclusive, é responsável pelo magnetismo da Terra. Isso é muito importante, certo? E essa parte aqui, o núcleo inferior, que ele é mais sólido. Ele é sólido, né? O núcleo inferior, porque a pressão, o peso sobre ele é tão grande das outras camadas que ele fica compacto, né? Ele solidificou, tá? Onde tá também os materiais mais pesados. Já essa parte aqui, é mais líquida, tá? Então, parte líquida, o núcleo superior, e parte mais sólida. E há também mudança entre eles dois? Outra mudança aqui, olha, na estrutura. Do líquido para o mais sólido. Como é o nome desse lugarzinho aqui que muda? Tá aqui do lado já, olha, descontinuidade de Lyman. Então, todos aí têm seus nomes específicos para ficar mais claro para vocês.
tá bom? Então, as temperaturas aqui são altíssimas, chegam até aí no máximo a 6.000 graus Celsius, então muito quente mesmo, o que dá origem a essas mudanças, né, na estrutura do material. Então, é basicamente isso, gente. Nós temos aqui uma atividade para que a gente possa praticar. Nós temos aqui a questão 1, faz um print aí dessa questão. E nós temos aqui também a questão 2 e 3. Pratiquem, revejam a aula se for preciso, para que vocês possam compreender, né? E não só ficar aquela coisa decorada, mas que possa compreender mesmo e entender, porque isso será muito importante para as nossas próximas aulas. Um abraço e bons estudos!